Valorize aquilo que Deus te deu, é o tema da mensagem desta manhã. Eu espero encontrá-lo bem. E se não tiver, vai ficar. Nós vamos ouvir a boa e poderosa voz do Senhor. Gente, é muito comum você encontrar pessoas que têm uma tendência de desvalorizar o que possuem. Muita gente acaba enxergando a grama do vizinho sempre como sendo mais verde do que a sua. Uma expressão muito utilizada para aqueles que valorizam mais o que é dos outros do que o que é deles. E a gente olha para a Bíblia Sagrada e percebe que isso não é de agora, não é uma questão só nossa. Eu percebo, por exemplo, aquela viúva que tinha só um pouquinho de azeite, vai procurar ajuda no profeta, e quando ela vai falar com o profeta acerca de uma dívida que o marido havia deixado para ela, e ele acaba falecendo, esse marido deixando uma dívida para esta viúva, esta mulher, e ela vai diante do profeta dizendo: olha, me ajuda, eu preciso de socorro. E o profeta: mas me declara, o que você tem? E ela diz: olha, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Quer dizer, ela tinha um pouquinho de azeite, mas ela está menosprezando isso por ser pouco. Era muito pouco. Assim a gente vê esse padrão se repetir no Novo Testamento, em João 6, quando você está diante do milagre da multiplicação dos pães e peixes, e eram 5 pães e 2 peixinhos, e o próprio discípulo que leva isso a Jesus diz: mas o que é isso para tantos, né? É como se dissesse: tem, mas obviamente isso não vai dar. Essa tendência forte de desvalorizar o que temos é o que nessa manhã eu quero combater com você à luz da palavra de Deus. De uma maneira breve, mas poderosa, vamos dar uma lida em 2 Samuel, capítulo 23, o versos de número 11 e 12 diz assim: e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, vamos gravar essa expressão, um pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Deixa eu te explicar o que acontece aqui nesse texto, nessa história pequenininha, mas que merece uma atenção minha e sua. Esse cidadão chamado Samá, ele é enumerado aqui como um dos valentes de Davi. E Samá, ele acaba sendo mencionado porque ele tem uma atitude heróica, né? Uma atitude de muita coragem. Quando os filisteus, e o texto diz que vieram contra ele em uma grande multidão, e para tomarem o campo, o que a Bíblia chama inclusive, não é nem de uma terra, chama de pedaço de terra, cheio de lentilhas, algo que ele poderia menosprezar, ele poderia achar que não valeria a pena lutar por aquilo. Pelo contrário, o texto diz que esse Samá se colocou no meio desse pedaço de terra e o defendeu. Lutou por esse pedaço de terra, guerreou por esse pedaço de terra, e Deus naquele dia operou um grande livramento através de Samá, porque ele conseguiu afugentar os inimigos, derrotar os inimigos e defender esse pedaço de terra. E qual é a grande lição desse texto? Dentre tantas nós podemos tirar daqui: se você não valorizar o que Deus te deu, ninguém o fará. Se você olha para a sua casa e não valoriza a sua casa, não espere que outra pessoa faça isso. Se você olha para a sua empresa, o seu negócio, e você não valoriza isso, não espere que outra pessoa faça isso. Então, por favor, como Samá, e nós vamos orar essa manhã por isso, vamos valorizar o que Deus nos deu. Pode ser pouco, pode ser pequeno, aos olhos dos outros pode parecer não ter importância, mas comece você valorizando aquilo que Deus te deu. Lute por isso, defenda isso, proteja isso, valorize o seu pedaço de terra.
Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a valorizar o que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, nós somos extremamente gratos por isso. Oramos, meu Pai, para que o Senhor nos dê graça, força, fé e coragem para defender o que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e graças a Deus.